Olá, vamos falar de uma ferramenta super legal, super útil, super fácil de usar e super poderosa, que são os formulários Google. Como que eu crio um formulário? Eu vou no meu Drive, clico em Novo, Mais, e daí ele vai mostrar para mim formulários Google. Pronto, comecei a mágica. E para que servem os formulários? Tem algumas aplicações muito básicas, que a primeira coisa que vem na nossa cabeça, tipo fazer inscrição num evento, como a gente usa aqui no GG Campinas. A gente faz inscrição do evento, mas a gente usa também para o check-in, para avaliação do nosso evento. E a gente tem outros usos muito interessantes. Por exemplo, na sala de aula a gente pode usar desde de uma avaliação, e pode ser uma avaliação formativa ou uma avaliação mesmo com nota, mas a gente pode usar, por exemplo, para coletar informações, um formulário para nós mesmos coletarmos informações sobre os nossos alunos. Por exemplo, eu quero dar uma nota de participação, eu quero avaliar quem fez, quem não fez a tarefa, eu posso fazer um formulário que eu vou lá, passo clicando, muito mais fácil do que eu anotar, e ele compila todos esses dados para mim. Além disso, a gente pode usar os formulários também no conselho de classe. Olha que legal. A gente tem a fotinho dos alunos lá e cada um colocar a sua consideração, por exemplo, no conselho de classe. Olha que ideia criativa. Bom, quando eu crio um formulário, o que ele tem, basicamente? Tem essa cara aqui. Tem uma área que é personalizável, eu posso trocar a cor, por exemplo, que é essa faixa, posso colocar uma imagem aqui em cima para personalizar a cara do meu formulário. Ele vem sem nome, então a primeira coisa que a gente faz, a gente coloca o nome no formulário. Tá? Automaticamente, o Google considera que o nome que você colocou para o arquivo provavelmente deve ser o título do seu formulário. Mas se você quiser, você pode alterar esse título. Aqui embaixo, ele já coloca uma área para eu fazer uma descrição. Por exemplo, para eu colocar para que serve esse formulário, dar instruções básicas de preenchimento e assim por diante. E formulário sempre tem algum tipo de pergunta. Então, ele já de cara, já te coloca uma pergunta por definição. E daí é interessante a gente perceber que a gente tem vários tipos de pergunta diferentes. Na verdade, a gente tem todos esses tipos que estão mostrados aqui e eu vou explicar um pouquinho para vocês. Quando a gente usa uma pergunta de resposta curta, é para uma pergunta tipo, qual o seu nome, qual o seu e-mail, que é uma frasezinha só. Quando eu quero uma pergunta mais dissertativa, maiores informações, eu vou usar o parágrafo. Quando eu quero falar sobre uma múltipla escolha, eu tenho 3 tipos de múltipla escolha. Múltipla escolha mesmo, que é onde eu tenho apenas uma alternativa correta, representada por uma bolinha, é essa opção aqui. Quando eu tenho caixas de seleções, que são os quadradinhos, ou seja, que são caixas de seleções, são perguntas nas quais posso ter mais do que uma resposta correta, ou mais do que uma alternativa assinalada. Então, essas são as caixas de seleção. Ou a lista suspensa. A lista suspensa é uma múltipla escolha, né? Eu só escolho uma alternativa, mas ao invés de eu fazer uma múltipla escolha que tenha 15 alternativas e fique gigante no meu formulário, eu coloco uma caixa suspensa, que ele aparece uma linhazinha com uma seta, eu clico e ele me mostra as opções aqui embaixo. Terminei de selecionar, ele fecha essa lista suspensa e fica ali mais bonitinho no meu formulário. Além disso, eu posso fazer upload de arquivo. Quando que eu vou usar isso? Por exemplo, eu vou fazer a inscrição num evento e eu preciso que as pessoas me mandem um documento para eu saber se elas podem mesmo participar do evento ou não. Um diploma, pode ser uma carteira de identidade, pode ser o comprovante de pagamento. Então, eu posso pedir que elas anexem documento ao meu formulário. Olha que legal, fica tudo guardadinho no meu Drive. Super prático. Depois, eu tenho uma possibilidade de criar algumas perguntas que são de escala. Sabe, de 0 a 10, qual a nota que você daria para o meu atendimento? Isso é uma escala. Então, eu posso fazer essa escala linear ou posso combinar essa escala ou essas múltiplas escolhas dentro de uma grade, de uma tabela. Então, vamos supor, quando eu tenho várias opções relativas a uma única pergunta. Por exemplo, quanto ao evento do GG?
Como você avaliaria de 1 a 5? O lugar, o horário, o tempo, o tema, entendeu? São várias coisas que vão ser de 1 a 5. Então, eu posso fazer uma grade de múltipla escolha ou uma grade de caixas de seleções. Além disso, eu posso ter um tipo de pergunta especial, que é para ser colocado uma data ou um horário, porque daí ele já valida se é uma data ou um horário válido. Bom, eu escolhendo o tipo de pergunta que eu quero, tá? Então vamos voltar aqui, eu vou escolher primeiro uma múltipla escolha, então eu vou fazer a minha pergunta. Você está gostando do canal do GG Campinas? Fiz uma pergunta. Ele já, de antemão, já me sugere alguma alternativa. Algumas alternativas para eu colocar. Então, por exemplo, quando eu estou perguntando, você está gostando? Ele já percebe que as alternativas podem ser sim, não, talvez. Eu posso clicar aqui, automaticamente ele já coloca isso como alternativa. Se eu não são essas alternativas que eu quero, eu posso vir aqui e editar. Muito, médio, pouco, né? Eu posso editar as alternativas como eu bem entender. Tá? Só assim, não. Outra coisa interessante, aqui eu posso, além de colocar um texto, eu posso colocar uma figura. E daí eu posso colocar uma figura que eu faço um upload, eu posso tirar uma foto, eu posso buscar essa figura, eu posso buscar nos meus álbuns no Google Fotos, eu posso buscar no meu Drive, ou posso pesquisar dentro do site, do Google mesmo, tá? Então eu posso colocar uma alternativa aqui. Bom, eu terminei essa pergunta, eu tenho esse menu suspenso e eu vou adicionar uma nova pergunta. Então, eu coloco aqui a nova pergunta. Qual evento você achou mais legal? Tá? Então, eu posso colocar aqui, vamos supor, caixa de seleção, primeiro encontro, segundo encontro, encontro atual. Tá vendo? Então, por exemplo, isso é uma caixa de seleção. Aqui nas alternativas, eu também poderia colocar fotos como alternativas. Eu posso colocar também vídeos como alternativas. E daí também eu posso quebrar em sessões. Imagina que eu tenho um formulário que eu vou perguntar sobre vários assuntos. Não sei se vocês lembram do formulário de cadastro do GG. A gente perguntava sobre vários assuntos. Então a gente acabou usando sessões para separar um pouco, dar uma quebrada no formulário. Mas é isso. É muito, muito, muito simples. Você vai adicionando as perguntas, os tipos de perguntas, você pode colocar um título, uma descrição, você pode formatar isso aqui. Daí, o que você pode fazer? Você pode adicionar colaboradores para que a gente faça o formulário com a ajuda de outras pessoas. Depois que eu terminar o meu formulário, ele estiver pronto, eu posso clicar aqui para visualizar como que as pessoas que vão preencher vão enxergar o meu formulário, né? Então, aqui é o modo de visualização. Daí, eu posso falar como que eu quero que esse formulário seja preenchido, algumas coisas da configuração dele. Se eu quero coletar os e-mails e tem um recibo de resposta, se eu vou limitar a uma resposta só por participante, daí ele precisa fazer o login e aqui precisa de conta Google. Se os participantes podem editar posteriormente, depois que eles mandarem o formulário, eles podem editar. Se eles podem ver quais são o sumário de respostas do formulário. Depois você pode escolher também, se você quer que os usuários vejam uma barra de progresso de quanto eles já preencheram do seu formulário. Você pode escolher que ele embaralhe as suas perguntas, isso é muito útil quando a gente está falando de prova. Você pode mostrar ou não um link para enviar uma nova resposta e você pode configurar como que vai ser a mensagem de
confirmação, o que o usuário vai receber na hora que ele enviar o teu formulário. E essa área de testes aqui, vamos guardar que depois a gente fala sobre ela. Bom, eu salvei, daí eu vou enviar. E eu posso enviar esse formulário para que as pessoas respondam como? Eu posso enviar para o e-mail, eu posso pegar o link dele, né? Aqui eu vou pegar o link para compartilhar em algum lugar, ou eu posso diretamente compartilhar nas redes sociais. Bem fácil, bem simples e bem poderoso. E é isso. Muito legal. Explorem, usem, aproveitem. Muito bom.